Como saber se eu estou entendendo bem um tema? Se esse assunto te interessou, vai lá, já deixa a tua inscrição no canal, ativa as notificações, clica em gostei e comenta, interage aí nos comentários comigo, que é sempre bom ler o que você fala, beleza? Bom, entendimento, né? Como saber que parâmetros usar para saber se esse entendimento ele tá indo para o caminho certo, se você está conseguindo compreender realmente uma coisa. E aqui vai uma coisa que eu sempre falo: sair do subjetivo e ir para o objetivo. Sempre sair desse acho que compreendi para compreendi ou não compreendi. Estou no caminho certo ou não estou no caminho certo. No estudo, na educação, no processo de aprendizagem, não tem esse negócio de estar parado. Ou você está desenvolvendo, ou você está meio que desenvolvendo, não desenvolvendo, está caindo, ou tá subindo ou está descendo. Você está numa ladeira no processo de crescimento, de aprendizagem. É um balde furado. Se você para de colocar água, ele seca. Então, é importante você entender isso. Então, que parâmetros objetivos eu posso utilizar para compreender, para entender melhor um assunto? Aqui, antes de entrar nessa parte específica, eu quero que você saiba que a compreensão, o entendimento, é parte do processo até a aprovação, é parte do processo em relação ao que é completo nesse ciclo até você chegar no acerto de questões, que é o seu objetivo final, tá? Então, compreensão é um dos tópicos do ciclo de três coisas, que é a compreensão, a parte de espaçamento, né, de tirar do curto para o longo prazo, botar a memória para funcionar com meses de estudo daquilo, e aplicar em questões, né, gerar memória emocional e acertar objetivamente aquele assunto. Mas vamos focar hoje em compreensão. Um ótimo parâmetro para você saber se você está compreendendo realmente um tema é quando você é capaz de explicar sobre ele. Como assim, Arthur? Aqui vão várias, assim, as variações são absurdas em relação à capacidade de explicar sobre o tema. Quando você lê um parágrafo e você consegue explicar sobre o que você entende daquele parágrafo, ou então explicar, que eu digo assim, escrever um resumo sobre aquele parágrafo, sem olhar exatamente como está escrito ali, fazer com suas próprias palavras, sem pescar, só pegando o entendimento que tu fez, assim como uma pessoa chega e conta assim, Arthur, para tu chegar, tu pergunta para a pessoa assim, eu quero chegar na casa do fulano, a pessoa pega e diz assim, tu pega essa rua aqui, vai à direita, vai à esquerda, lá na frente tem um comércio, naquele comércio lá, a casa é na frente. Pronto. Para ti, os referenciais mudam, o entendimento muda. Você já vai ter uma interpretação própria daquilo ali. Por quê? Porque às vezes você tem contato com a rua, você conhece a rua melhor, você conhece o ponto de referência, mas às vezes não. Às vezes é um desbravamento específico. Então, eu quero que você entenda que o entendimento, ele é bom, ele está no caminho certo quando você é capaz de gerar suas próprias conclusões sobre aquelas informações que estão sendo passadas. E aqui eu vou dar vários exemplos de como você pode fazer isso. Já dei um, né, que é o escrever. Outro, muito interessante, quando você está num caminho de compreensão e quer saber se está legal, explicar falando aquele assunto. Você pega lá a primeira lei de Newton, que fala do princípio da inércia, onde um corpo ele sempre tende a ficar no estado de repouso, de equilíbrio. Por quê? Porque tem meio que uma preguiça física no meio do caminho, que é, se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento, se ele está parado, ele tem que ficar parado. Aí tem lá a segunda lei de Newton, né, que pega mesmo o princípio da dinâmica. Tem a terceira lei de Newton, que pega ação-reação, quando você entende que toda ação gera uma reação de mesma direção, sentidos opostos em corpos diferentes. Aí você aplica isso na prática, você explica aquilo para você e você tem sacadas sobre isso. Quando você pega lá na história algum conteúdo específico sobre, por exemplo, populismo e entende as características do populismo, aí você consegue explicar aquilo para você, isso é sinal que você está no caminho certo. Uma forma de fazer isso meio que crescendo aos poucos, né, em degraus, para também não querer dar dicas irreais para vocês, que você vai começar amanhã e vai conseguir aprender a fazer isso, é o quê? É você fazer isso gradativamente. Você pegar um conteúdo específico, se você assistir uma aula, por exemplo, de um assunto, você anotou aquilo ali da sua forma, né? Aquela anotação, ela serve para você meio que dar uma pescada e começar a explicar aquele conteúdo para você. Então, você organizou lá em tópicos, em frases, em mapa mental, organizou lá as suas palavras que você escreveu sobre aquela aula. Então, você começa vendo aquela aula e aí começa a se explicar o que você está vendo. Então, tá lá na sua frente, você está explicando. Eu coloquei essa palavra aqui porque ela quis dizer isso para mim. Eu coloquei esse asterisco aqui porque tem uma exceção. Eu fui estudar lá ácidos, né, e vi que tem 3 tipos de ácidos, 3 características que eu posso pegar. Mas a de Bronsted-Lowry, que é um tipo de classificação lá, você percebe, tem uma setinha, aí tu circula e passa uma seta, entendeu? Então, tu tá explicando para você mesmo ou para alguém, mas assim, eu coloco para você mesmo porque é o pré-requisito mínimo.
Se você consegue explicar para você mesmo e tem uma compreensão sobre aquilo, você vai conseguir explicar para outras pessoas e vai aperfeiçoando no meio do caminho. E aí você consegue ver o material e já ir explicando para você sobre aquilo. Esse momento você está fazendo múltiplas conexões, interconexões. Sua mente está entendendo aquilo de várias formas. É como se você quisesse chegar na casa do amigo e aí você já entende que tem aquele caminho que te falaram, mas também você já vê vários caminhos alternativos. Você percebe que às vezes você está engarrafado naquele caminho que ele deu e você vai pelo outro caminho mais rápido. E as coisas ficam mais dinâmicas e você consegue aprender mais. Com o tempo, já tem uma parte daquele conteúdo que tu está explicando que tu nem olha mais, porque tu já sabe que tem uma setinha ali, tu já sabe que tu grifou aquela palavra, tu já sabe que aquela outra palavra está circulada com uma cor de caneta diferente. Enfim, é múltiplo e de uma variância absurda. A criatividade no entendimento ela é muito válida, ela é muito usada, inclusive, por estudantes que querem entender mais um conteúdo. Então tá aí uma mão na roda para você saber se você realmente está compreendendo o conteúdo ou não. Explique, e se você tem compreensão melhor sobre aquilo, se você está entendendo o que você está falando, é sinal, falando, escrevendo e tudo mais, é sinal que você está no caminho certo da compreensão. E lembre-se, compreensão é parte do processo, tá? Existem mais coisas sobre isso, mas eu quis tratar especificamente disso aqui, que é para te dar clareza se você está entendendo ou não um assunto. Sair do acho que estou entendendo para o realmente estou entendendo. Faz sentido isso para mim, perfeito? Então, se esse vídeo te agradou, se esse conteúdo te agradou, não esquece de dar o gostei. Cada vez mais a porcentagem de pessoas que olham esse vídeo e se inscrevem está aumentando e as que não se inscrevem está diminuindo. E eu falando isso para vocês, eu estou compreendendo mais sobre isso. Olha que massa. Saber porcentagem, né? Pessoas que se inscrevem, tá. Isso dá clareza na minha mente porque eu falo o tempo todo. Então é isso, galera. Continuem aqui, compartilhem com uma pessoa que você se importa. E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo aqui. Hoje encerraram-se as inscrições, está encerrando daqui a pouco às 23h59 as inscrições para o programa Estação Medicina e entrou um novo ciclo, um ciclo agora onde eu vou me concentrar nos alunos, né? Vou dar uma olhada como é que estão as coisas em relação a isso e foco na preparação. Você que não pôde se inscrever, muita gente falou comigo que não podia agora, enfim, por inúmeras razões. Fique tranquilo, consuma o conteúdo gratuito, se relacione comigo. Quem conversa comigo no Instagram sabe que eu respondo todo mundo. Eu respondo em áudio, respondo em vídeo, respondo por mensagem, quando às vezes não dá para fazer nenhuma das outras duas formas que eu falei. E assim a gente vai se relacionando, crescendo. E quem sabe uma nova oportunidade você já pode entrar e entrar junto comigo nesse passo a passo, onde eu vejo a tua preparação de perto e a gente traça uma meta, um planejamento, uma execução juntos. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu espero de verdade que essa conversa tenha feito diferença para você. E até amanhã para o dia 59, que hoje é 58 desse desafio de um ano postando conteúdo todo dia. Um forte abraço e até lá, gente. Tchau, tchau.